Olá, estimados amigos, estimadas amigas da Universidade Nacional Maior de São Marco. Meu nome é Bruno Delprete, sou professor de Direitos Humanos e também defensor público aqui no Brasil, como vocês puderam perceber pelo sotaque e pelo idioma. Eu gostaria de dizer que é um grande prazer, um grande privilégio estar junto com vocês, participando desse projeto de pesquisa sobre a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos a respeito do Peru. É sempre motivo de muita felicidade poder compartilhar com colegas, inclusive de outros países, a jurisprudência, o estudo de casos da Corte Interamericana para consolidação da proteção dos direitos humanos aqui nos nossos países americanos. Sempre motivo, portanto, de muita felicidade e de muita alegria. E por esse motivo eu agradeço muito o convite para estar junto com vocês nesse nosso diálogo. Primeiro, eu peço desculpas pelo uso do português, mas acredito que dessa forma fique um pouco mais clara a minha exposição. E os slides que vamos juntos analisar, vou compartilhar a tela com vocês e também terão acesso a eles. Eles estão em espanhol, no idioma da sentença original da Corte Interamericana. E o caso, meus amigos e amigas, que vamos juntos analisar é o caso Espinosa González, em face do Peru. Vamos juntos, nesse nosso encontro, analisar o caso Espinosa González, em face do Peru. Alguns comentários rápidos e importantes sobre esse caso. A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos de exceções preliminares, mérito e também reparações foi de 20 de novembro de 2014. E, basicamente, um resumo sobre esse caso, para a gente se situar, compreendermos sobre o que vamos conversar, ele está apresentado para vocês. Ele está relacionado, caso Espinosa González, à detenção arbitrária e tortura e reclusão de Gladys Carol Espinosa González, que foi acusada de ser um membro de um grupo terrorista. A Corte Interamericana, nesse caso, reconheceu a responsabilidade do Peru por violar direitos como o direito à integridade pessoal, liberdade pessoal e também ao devido processo. A vítima desse caso, que teve seus direitos humanos violados internamente no âmbito do Peru, foi tanto Espinosa González, Gladys Carol Espinosa González, como também suas familiares, Teodora González, por exemplo. Prosseguindo nessa apresentação inicial do caso, é importante mencionar o contexto em que eles estão inseridos. Nas décadas de 80 e 90, isso fica muito claro das sentenças da Corte Interamericana envolvendo o Peru por fatos dessas décadas, que se estava diante de uma situação generalizada e sistematizada, violações de direitos. E a Corte reconhece esse cenário de violações sistemáticas em sua sentença. Então, essas violações de direitos humanos, elas foram constatadas pela Corte para interpretar os casos envolvendo Espinosa González e todas as nuances da sua detenção, prisão e fatos que foram analisados. Além desse cenário de maiores e sistemáticas violações, vamos agora analisar de forma um pouco mais detida esses fatos que foram apresentados para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Basicamente, eles se iniciaram em 17 de abril de 1993. Nessa data, Espinosa González ela foi presa pela Divisão de Investigação de Sequestros, supostamente acusada, seria supostamente autora de um sequestro de um empresário. Ela foi detida e foi, inclusive, transferida para a Direção Nacional contra o Terrorismo. E, nesse momento inicial, foi apresentada perante a Justiça Militar. Nesse momento de apresentação perante a Justiça Militar, em 17 de fevereiro de 2003, pela Sala Penal Superior da Corte Suprema, foi reconhecida a nulidade deste procedimento no âmbito da Justiça Militar.
Mesmo assim, se prosseguiu em face da justiça comum e, em 1º de março de 2004, a Sala Nacional de Terrorismo determinou uma sentença condenando a Espinosa Gonzalez pelo crime de terrorismo, de perturbação contra a tranquilidade pública. E em 24 de novembro de 2004, por decisão da Sala Permanente da Corte Suprema de Justiça, foi imposta a Gladys Espinosa Gonzalez a pena privativa de liberdade de 25 anos. Esses são os fatos, portanto, que norteiam, que foram apresentados para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nesse contexto, amigos e amigas, foi também constatado situações de diversas violações aos direitos de Gladys Espinosa. Em diversos momentos, Gladys Espinosa mencionou ter sido vítima de tortura, de violações aos seus direitos de integridade física, inclusive de violência sexual. Isso foi noticiado por ela em diversas oportunidades, mas o Estado do Peru somente deu início a algumas investigações para apurar essas alegações de Espinosa Gonzalez, quando foi notificado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos a respeito dessas alegações. E, diante dessas comunicações pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, foi, então, iniciada as diligências e os procedimentos para apurar as violações de direitos no âmbito da prisão de Espinosa Gonzalez. Esses são basicamente os fatos que são objetos dessa nossa análise. A respeito desses fatos, é importante mencionar para vocês que a comunicação inicial desses fatos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, lembramos que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos quem recebe as petições individuais, as comunicações individuais dos indivíduos que tiveram seus direitos violados no âmbito interno de um determinado Estado. E a Comissão Interamericana recebeu essa petição em maio de 1993. E após processar esse caso no âmbito da comissão, ela fez um relatório de mérito, um fórum de fundo, em março de 2011. E a partir do momento em que o Estado do Peru não concordou com uma solução amistosa, não foi possível uma composição entre a comissão e as vítimas que tinham comunicado essas violações de direitos e o Estado peruano, foi o caso remetido à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Interamericana que funciona, portanto, como esse órgão jurisdicional, como o tribunal que é responsável por reconhecer ou não a responsabilidade internacional dos Estados por violar obrigações internacionais de proteção dos direitos humanos. Percebam que a Corte Interamericana de Direitos Humanos recebeu o caso Espinosa Gonzalez em dezembro de 2011. Em dezembro de 2011, a Corte Interamericana recebe, portanto, essa comunicação que veio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E a comissão, portanto, ela pede, ela solicita que a Corte reconheça a responsabilidade internacional do Estado peruano por violações de direitos previstos na Convenção Americana de Direitos Humanos, na Convenção Interamericana para prevenir e punir a violência contra a mulher, também na comissão, na Convenção contra a tortura, para que se reconheça, portanto, a responsabilidade internacional do Peru por essas violações. Percebam o trâmite de uma comunicação internacional até se chegar ao tribunal, à Corte Interamericana, que vai dar a resposta final sobre a responsabilidade internacional do Estado, se ele é responsável por aquelas violações de direitos ocorridas internamente ou não. Feitas essas observações, apresentada o caso inicialmente, e o Estado, tendo conhecimento desse caso que contra ele tramitava perante a Corte Interamericana, ele apresenta a sua defesa. E algumas defesas apresentadas pelo Estado, elas têm a finalidade de evitar
com que a corte conheça o mérito, o fundo daquela discussão travada naquele determinado processo internacional, que chamamos de exceções preliminares. Exceções preliminares são alegações dos Estados, segundo as quais, caso estejam presentes, caso o tribunal entenda-as presente, ele não conheceria sobre o mérito desse caso. Ele está relacionado, portanto, ao reconhecimento da competência do tribunal, do Estado, do tribunal em conhecer aquele determinado caso. O Estado peruano alegou duas exceções preliminares. O Estado peruano ele alegou a incompetência ratione materiae e ratione temporis, alegando que a corte não teria competência para conhecer sobre aqueles fatos em relação às violações da Convenção Interamericana para se prevenir, sancionar e erradicar a violência contra a mulher. Porque na Convenção Interamericana, chamada Convenção de Belém do Pará, não teria previsão da petição individual, da comunicação que a vítima pode fazer à Comissão Interamericana sobre um direito que é violado no âmbito interno, no âmbito do Estado peruano. Portanto, essa exceção preliminar foi afastada pela Corte Interamericana, que mencionou que o artigo 12 da Convenção de Belém do Pará não faz essa remissão. Uma segunda exceção preliminar apresentada pelo Estado peruano foi a exceção ratione temporis, em relação à Convenção de Belém do Pará, em relação, portanto, ao momento em que a competência foi reconhecida pelo Estado peruano. E vejam que, neste momento, em relação a esta segunda exceção preliminar, a Corte Interamericana a julgou parcialmente procedente, para que fatos que tivessem acontecido antes de 4 de junho de 1996 não fossem conhecidos pelo tribunal. E vejam, estimados amigos e amigas, o motivo deste entendimento é que a Convenção Interamericana para prevenir, sancionar e erradicar a violência contra a mulher, ela somente foi ratificada pelo Estado do Peru em 4 de junho de 1996. Analisadas essas exceções preliminares, a Corte Interamericana fixa sua competência para conhecer daquele caso que foi apresentado. Portanto, para conhecer do caso Espinosa Gonzalez versus Peru. A Corte se reconhece, portanto, como competente para analisar essas violações de direitos. Um ponto que temos que ter atenção, e a jurisprudência da Corte, ela é pacífica nesses casos. Embora não se possa, em relação à Convenção para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher, não se possa analisar fatos anteriores a 4 de junho de 1996, determinados comportamentos, determinadas violações de direitos tiveram seus efeitos duradouros ao longo do tempo. E a Corte pode, sim, conhecer desses efeitos que se prolongaram ao longo do tempo, mesmo que a violação em si tenha acontecido antes do momento da ratificação de uma determinada convenção específica pelo Estado parte, que é o que acontece nesse nosso caso, Espinosa Gonzalez, em relação à competência temporal, ou ratione temporis, para fatos relacionados à Convenção Interamericana para prevenir, sancionar e erradicar a violência contra a mulher. Um ponto relevante é esse feito destaque. Então, prosseguindo, amigos e amigas, com a análise apresentada, a Corte elaborou sua instrução probatória e, ao longo da sua instrução, das provas testemunhais e documentais que foram apresentadas, inclusive em audiência, foi possível se reconhecer alguns fatos provados, basicamente aqueles alegados por nós no início da nossa conversa. Vejam, a Corte reconhece, portanto, que houve a detenção irregular de Gladys Carol Espinosa e seu ingresso nos estabelecimentos da Divise e do Gincote. Além disso, ela foi transferida para esses estabelecimentos penais também ao longo do tempo em que ficou encarcerada. A Corte também reconhece que houve violência em face de Espinosa Gonzalez, inclusive violência sexual contra ela.
E também reconhece que depois da comunicação da comissão, as alegações de violência contra Espinosa Gonzalez foram apuradas pelo Estado peruano, muito embora essa apuração não tivesse o condão, como veremos à frente, de isentar a responsabilidade internacional do Estado peruano. A Corte, portanto, reconheceu que foram violados os direitos à liberdade pessoal e em relação à obrigação que o Estado tem de promover, de respeitar e garantir os direitos humanos. E esse é um ponto que sempre temos que ter muita atenção. O Estado, quando ele ratifica um documento internacional, ele se obriga, no âmbito internacional, a respeitar, a promover os direitos humanos que estão previstos nesse determinado documento. E vejam, aqui a Corte reconhece que o Estado peruano falhou em sua obrigação de respeitar, de promover, de garantir o direito à liberdade pessoal. Porque, no longo dos fatos que foram comprovados, se violou o direito de não ser privado ilegalmente da sua liberdade. Se violou também o direito de ser informado das razões de sua detenção. Se violou, de igual forma, o direito do devido controle judicial sobre a detenção e o direito de não ser privado arbitrariamente de sua liberdade. Também foi violado o direito de se poder recorrer a um juiz ou tribunal competente sobre a legalidade e da detenção que foi efetuada. Todos esses direitos que foram violados no caso Espinosa Gonzalez. Além disso, outros direitos humanos também foram violados, como o direito à integridade pessoal e proteção da honra, da dignidade e a obrigação que os estados têm de prevenir e sancionar os casos de tortura. Além disso, também se reconheceu que as condições da detenção de Espinosa Gonzalez no estabelecimento de segurança máxima, Yanamoyo e Depunho, ensejou uma violação também de direitos, de condições de encarceramento dignas. Além disso, também se reconheceu a prática de violência sexual e essa prática ensejou na discriminação contra a mulher e violou, portanto, o dever que o Estado tem de respeitar esses direitos. Além disso, também foram violados os direitos às garantias judiciais e à proteção judicial e também o direito dos familiares de Espinosa Gonzalez. Vejam, não somente Espinosa Gonzalez, que teve seus direitos diretamente violados nesse caso, mas também os seus familiares, que tiveram outros de seus direitos, a integridade psíquica, a integridade moral, violados com essa conduta praticada em face de um familiar. Então, os direitos dos familiares da vítima também foi violado no caso Espinosa Gonzalez. Algumas medidas de reparação que foram determinadas pela Corte Interamericana, e aqui cito algumas delas de forma exemplificativa. O Estado, portanto, ele foi obrigado, a Corte determinou como medida de reparação que o Estado, dentro de um prazo razoável, adote as medidas para concluir as investigações e os processos penais vigentes a respeito dos fatos que ensejaram violações à integridade de Gladys Carol Espinosa Gonzalez. Além disso, deve o Estado conceder tratamento médico e psicológico e psiquiátrico às vítimas, conforme elas solicitem, também realizar, num prazo de 6 meses, a partir da notificação da sentença, as publicações do conteúdo da sentença, reconhecendo, portanto, a sua responsabilidade internacional, e também, dentro de um prazo razoável, identificar protocolos de investigação para casos de tortura, de violência sexual e outras formas de violência. Além disso, o Estado também deve incorporar em seus programas de educação e capacitação dirigidos às pessoas que desenvolvam a persecução penal e o processo judicial. Além disso, o Estado também ele deve deve pagar as despesas com o Fundo de Assistência Legal às vítimas. Para terminarmos essa nossa análise em relação aos pontos resolutivos dessa sentença da Corte
Vale lembrar que as duas exceções preliminares que foram apresentadas pelo Estado, uma delas foi julgada totalmente improcedente e a segunda foi parcialmente procedente, a exceção preliminar em relação à incompetência temporal, ratione temporis, em relação à Convenção de Belém do Pará, que somente se permitiu análise de fatos posteriores à data de ratificação pelo Estado da Convenção. Além disso, então, a Corte reconheceu a violação de direitos da Convenção Americana de Direitos Humanos em prejuízo de Espinosa Gonzalez, também os direitos à liberdade pessoal, integridade pessoal, artigo 7º e artigo 5º da Convenção Americana, e também de direitos previstos na Convenção para prevenir e punir a tortura, principalmente artigos 1º e 6º da Convenção Interamericana contra a Tortura, em prejuízo de Espinosa Gonzalez. Também se reconheceu a violação dos direitos à honra e à dignidade, previsto no artigo 11 da Convenção Americana de Direitos Humanos, e também das garantias judiciais da proteção legal, artigos 8º e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos, e também dispositivos da Convenção contra a Tortura e da Convenção de Belém do Pará, interamericana contra a violência contra a mulher. E, por fim, o Estado também reconheceu a violação de direitos previstos em relação a familiares da vítima de Espinosa Gonzalez. Vale a gente destacar ainda, esse ponto final é relevante, que em 23 de junho de 2015, a Corte ela faz uma interpretação da sentença que foi prolatada. Nós lembramos de que as sentenças da Corte Interamericana são definitivas e inapeláveis. No entanto, é possível sim esse pedido de interpretação da sentença. E a Corte ela admitiu essa interpretação, mas julgou improcedente, desestimou qualquer interpretação ou questionamento do Estado relativo a uma proibição de se aplicar a lei com base no princípio da irretroatividade da norma penal em relação aos fatos que foram investigados em prejuízo de Espinosa Gonzalez. Portanto, ela julgou improcedente a utilização dessa irretroatividade penal como uma forma de excusar-se de cumprir as obrigações de investigar os fatos de violações de direitos em face de Espinosa Gonzalez, descritos nesta sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em relação à supervisão de cumprimento de sentença, esclarecemos que ainda não há informações sobre a supervisão de cumprimento de sentença. Assim, amigos e amigas, finalizamos esta rápida análise a respeito do caso Espinosa Gonzalez. Rápida análise em que pudemos juntos analisar os principais pontos deste importante precedente da Corte Interamericana em face do Peru. Eu me despeço de vocês, agradecendo demais pela oportunidade, pela paciência de me ouvir, ainda mais em um outro idioma, e me coloco sempre totalmente à disposição de cada um de vocês para o que precisarem. Um grande abraço, fiquem em paz e até mais.